Bom dia, pessoal do YouTube, estamos em lugar novo. Estou voltando para minha casa que estava em reforma. E ainda tá, como vocês podem ver, faltam algumas coisas. Mas a gente já veio se empoleirar para cá. E banha, né? Bora! Não tem calendário, não tem endereço, né? Bora lá, vamos chamar a galera do Instagram. Se você quer assistir essas lives ao vivo, no meu canal do Instagram, @paulomuse, você consegue ter acesso a isso. Não se esquece de se inscrever, deixar seu like se você gostou, o seu comentário, ele ajuda a orientar nosso conteúdo. Mas vamos? Bom, vocês estão vendo, a gente está em um lugar diferente, né? A gente está voltando para minha casa que estava em reforma. Ainda faltam algumas coisas, muitas coisas. Tenho que dar a triste notícia para vocês que o meu fliperama foi para a fazenda, não teve papo. Só que a Roberta prometeu que se ela achar um cara que envelopa em branco, aí ela deixa o meu fliperama ficar aqui. Me pergunto aonde, mas, cara, já é um começo, né? Pelo menos ela não pinchou no mato minha bicicleta, então tá bom. Vou falar com o Douglas. Quem montou aquele fliperama pra mim foi o Douglas. Ele é praticamente um artesão de Minas. E, cara, fez um trabalho sensacional. Agora eu vou ver se eu vou falar com ele para ver se a gente consegue fazer essa mexida aí. Também só de sacanagem eu vou envelopar ele de branco e dourado para poder colocar aqui junto com as coisas dela. Mas vamos lá. Vamos tentar fazer aquilo que a gente sempre faz, fazer um desafio, né? Então vocês deixam as perguntas aqui. Eu sempre tento pegar as primeiras 3 perguntas ou 4 perguntas, fazer um conglomerado, para vocês entenderem que as coisas têm relação. Uma coisa muito importante que eu falo para vocês, que é do interligas, né? Entender a multidisciplinaridade das coisas. Por isso que, para ser um bom médico do esporte, você tem que entender de nutrição, você tem que entender de treinamento, você tem que entender das áreas base que compõem a medicina, farmacologia, fisiologia. A biomedicina, ela é uma base gigante da medicina em relação àquilo que são os fundamentos do que a gente faz no dia a dia. Então, eu chamo a atenção para você para essas coisas. E claro, psicologia ela tem que entrar porque é a cabeça que manda, né? Então, o Kaique Correia ele pergunta: pode treinar mesmo com músculo dolorido no último treino? Seiji-san pergunta: tem benefícios em concentrar calorias nas primeiras refeições? Seiji, pergunta boa. Como sempre, Seiji, você não me decepciona, você tem que passar logo nas faculdades, Seiji. Vamos fazer uma campanha, Seiji passa logo. Seu cagão. Luizinho, ele pergunta: bom dia, como faço para perder gordura no peitoral? Meu maior problema. Me socorre. Socorro, Luizinho. Acho que dá para misturar. E o GM, Freud, Muse, na época da faculdade, principalmente no começo, como você era socialmente? Você conhece alguém que me conhecia, né, Freud, filha da puta? Que lazarento. Tá bom, vou te contar essa história. Então tem que falar de treino com músculo dolorido, concentrar calorias nas primeiras refeições. O Felipe quer saber como tira a gordura da teta. Felipe, tamo junto. Quando eu tinha 13 anos, eu tive ginecomastia e tive que ser operado. E, cara, incomoda pra caramba. Já contei pra vocês, meu apelido era Titiolina, que foi o lazarento na realidade, 3 irmãos, né, que a gente tá num grupo agora, né, porque eu dedei eles no Flow. Luiz Gustavo Kruzik, Carlos Henrique Kruzik, Fábio Alexandre Kruzik, o Gu, o Carlão e o Lê. E eles me chamavam de Titiolina. Na realidade, eles me chamavam carinhosamente de Titio, né? 3 lazarentos.
Só que, como a gente era muito zoeiro, e assim, a gente convivia muito, eram meus melhores amigos na época. Eu vivia na casa deles, dormia lá, a gente varava a noite jogando Street Fighter. Sempre tinha o Gu, que era apelão, né? E aí... Mas ficava meio pau a pau. E a gente se zoava muito. Então, eu vou dedar pra vocês aqui. Então, se você conhece essas figuras, né? Luiz Gustavo Kruszik, Carlos Henrique Kruszik, Fábio Alexandre Kruszik, né? O apelido do Gustavo, do Gu, era Models. O apelido do Carlão era Leitão. E coisas parecidas, Leitomix, né? Então, se você conhece o Dr. Leitão, ou Dr. Carlos Henrique Kruszik, né? Porque é Dr. Leitão agora, né? Fez medicina, chique, crânio. E cara, o apelido mais engraçado era do Lê. Por mais que a gente chamasse ele de Lê, o apelido dele era Chandocler. E por que chama Chandocler? Cara, eu não sei quem inventou isso. Foi, acho que o retardado do Carlão, porque só pode ter sido Carlão, velho. E, meu, eu tinha aquelas tetas e os caras me destruíam. Aí, cara, aí ficou ruim, desenvolveu a glândula, era ruim de colocar camiseta, assim. Aí meu pai olhou aquela porra e falou, meu, tá ruim isso daí. Eu falei, pai, tá ruim. Por mais que eu treinasse, não tinha Cristo que fazia achatar. E aí eu fui operar. Aliás, quanto mais treinava, mais a glândula aparecia. E aí, essa foi minha história com ginecomastia. Com 13 anos, fui operado. Onde eu mostro pra vocês a cicatriz, eu acho que ainda dá pra ver. Acho que, não tenho certeza. Believe so. Mas é uma cirurgia super tranquila, corte inframamilar, fica, meu, na volta do mamilo, assim, fica super discreto. A gente sabe porque a gente foi operado, né? Então, se eu não contar pra ninguém, se eu não contasse pra ninguém, ninguém saberia. Mas agora eu contei pra vocês, vocês vão ficar procurando em foto minha que vocês são os lazarentos, que eu tô ligado. Mas, Felipe, te entendo, brother. E aí, a gente tem que correlacionar essas coisas ainda com o primeiro ano da faculdade. Como era minha fucking social life. Prontos? Are you fucking ready? Então vamos lá. Vamos começar com o Kaique. Treinar com músculo dolorido. A gente segue para o Sage, que quer concentrar caloria de manhã. Depois a gente vai falar um pouquinho para o Felipe como é que perde gordura na teta e termina com o Freud falando sobre minha vida social. Extensa vida social, uma vidíssima social. Vamos concentrar. Então, a primeira coisa. Concentrando, começando. Kaique pergunta, né? Treinar com músculo dolorido. Então, Kaique, o grande problema é o seguinte. Treinar com músculo dolorido, provavelmente você está treinando em DOMS. Delayed Onset Muscle Soreness. Né? Ou, né, dor muscular tardia, como a gente fala em português. O fato é que essa dor muscular tardia ela acontece a rigor e pela literatura mais ou menos 48 horas depois que você tem um bom estímulo de treino. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que é como se fosse uma resposta tardia ao treino que você fez. 48, 72 horas antes, aquela dorzinha que treinou, né? Logo que você treina tem o tônus, que é aquela sensação de rigidez, de empedramento. E logo depois você tem a dor muscular tardia, que em alguns estudos mostram que existe um spike, né? Existe um pico na produção de interleucina 6, que é uma substância inflamatória, e que faz a resposta nossa ao treinamento também. Né? Se isso é benéfico, se isso é maléfico, ou se isso é só um sinal que a gente está, né, numa situação inflamatória diferenciada, ou se isso não é nada disso, é só uma variável confusional, está associada, mas não existe uma relação de causa e efeito. Ainda não existem trabalhos que mostrem isso. O que a gente entende, portanto? Que na verdade, o que tem que ser feito é o exercício em si. E fazendo exercício em si, você pode ou não ter DOMS, a dor muscular tardia.
E que o fato de você tê-la não é garantia que o treino foi bom, e o fato de você não tê-la não é garantia que o treino foi ruim. Ou seja, what the hell? Né? Para que serve isso então? A priori, Kaique, para nada. Mas o que você vai notar? Você não vai conseguir exercer a mesma quantidade de força que você exerceu no treino anterior. Agora, é bom treinar o seu músculo? A minha opinião profissional é que sim, é bom. Agora, você não vai treinar igual você o treinou, né, na sessão passada. Lembra que os treinadores que mais lidam com treinamento resistido, né, treinamento de força, né, orientado para desenvolvimento físico e hipertrofia muscular, eles preconizam que o melhor jeito de você fazer uma periodização, ou seja, uma programação do seu treino, é você fazer uma periodização ondulatória. Isso quer dizer que você não trabalha um estímulo só no mesmo treino. E você não trabalha, né, de forma em intensidades ou volumes, né, semelhantes todo o treino que você faz. Tem pequenas variações, né, que fazem com que esse treino ele seja tão especial. E ele é muito especial, porque até hoje, pessoal, a gente tentou várias formas de tentar padronizar aquilo que fosse a receita do sucesso para você ganhar massa muscular. E adivinha só, Kaique? Todas caíram por terra. Eu, por exemplo, de 5 a 8 anos atrás, eu acreditava que se treinasse tudo até a falha, isso era garantia de desenvolvimento. Pá, tomei na cabeça. Nada a ver. Ao que parece, quando você treina tudo até a falha, você começa a ter uma perda da capacidade de realização de trabalho e, portanto, o teu resultado ele tende a cair. Logo, tem que existir um momento de falhar e tem que existir um momento de você executar o trabalho, né? Ou seja, se você falha antes de executar o trabalho todo, não está feito. Pensa que você está pintando uma parede. Você tem que colocar 5 litros de tinta em 10 metros quadrados de parede. Vamos pensar assim? Você tem 2 jeitos de fazer. Você pode pintar a parede com um pincel e passar lá uma tarde toda pintando. Você pode pegar o balde e plaft, jogar com tudo nessa parede e vão ter os 5 litros de tinta espalhados na parede. Aleatoriamente, mas vão estar lá. Né? Pode ser que respingue um pouco para um lado, para o outro, para o chão, para o teto, mas os 5 litros de tinta vão estar lá. Aparentemente, o treino é mais ou menos isso. Quer dizer o quê? Que se você bater com força para matar o músculo, você não vai conseguir treinar. Do mesmo jeito que se eu jogar a tinta toda na parede de uma vez, eu não vou conseguir cobrir a parede de forma uniforme, o trabalho não vai ficar bem feito. Isso é importante você entender. Então, quando você presta atenção nesses treinadores, eu vou falar o nome de 3 para vocês que você vai lembrar, que você vai seguir no Instagram. Belmiro de Sales, Jonato Prestes, Ramires Tibana. Quando você vê esses caras falando, você vai perceber que eles falam em termos de trabalho realizado. Eles usam variáveis intensificadoras para chegar naquilo que é o objetivo do estímulo para você desenvolver. E por que eu acho importante a gente falar disso? Porque, pessoal, ganho de massa muscular, o treino é muito, muito, muito difícil. Não existe garantia, se eu fizer 100 kg de supino. Porra, pode ser que não. Eu já fiz supino com 250 kg. Hoje eu desenvolvo fazendo com 120, 130. Aí, quando eu estou numa fase um pouco mais de força, eu coloco lá 180, 200. Mas isso é exceção, não é a regra. Minha regra, semanalmente, eu fico lá entre 120 e 160 quilos, tá? Não passa disso, ou é 3 ou é 4 anilhas de 20 de cada lado supino, nunca mais fiz supino com 250 e tenho físico que vocês veem aqui todo dia. Sempre, é bomba. Isso, vai nessa, feliz. Vai achando que você vai treinar porra nenhuma, ou treinar aqueles treininhos meia boca, que você vai ganhar massa muscular por causa de esteroide. Vai achando, tá? Mas o fato é que o jeito de você treinar importa. E o que é interessante desses caras, principalmente se você assiste o curso deles, você começa a entender que o treinador, ele faz um diagnóstico imediato daquilo que está acontecendo. É como se fosse um piloto de avião. Então você fala o seguinte,
para ir daqui para Lisboa, é só você pegar uma linha reta, cruzar o Atlântico e pumba, você chega lá. Beleza? Beleza. Só que aí no caminho tem tempestade, tem vento de travessa, tem wind shear, tem o diabo, tem um furacão. Cara, você não vai conseguir fazer uma linha reta daqui até Lisboa. Você tem que ir pilotando para conseguir chegar na melhor situação e mais. O teu passageiro confortável. Você está levando 200 almas no seu avião, você vai levar todo mundo... O cara vai chegar que ele vai nunca mais querer andar de avião com você. Aliás, nunca mais vai querer andar de avião. Ou voar de avião, porque a gente não anda de avião, né? A gente voa. Mas entende? Então o treinador é esse cara que conduz o treinamento. Então se ele vê que você está morrendo, ele tira um pouco o pé para deixar você fazer um pouco mais de trabalho. Se ele vê que você está sobrando, ele coloca mais intensidade para fazer você baixar um pouquinho a tua velocidade de execução. Então existe uma parte do treinamento que é muito da habilidade profissional do cara. E o que vocês têm que entender? Além de habilidade profissional, vocês têm que ter maturidade profissional. Isso é uma coisa complicada, porque muitas vezes você acha que sabe tudo porque você simplesmente estudou. Mas o estudo, o conhecimento, a sabedoria, ela tem essa questão da aplicação e da percepção. Então a gente chama isso de maturidade profissional. A gente teve curso esse final de semana aqui na clínica, né, pro Muzi Army, o Exército Muzi, né, que é uma equipe de treinadores que a gente está há 3 anos trabalhando e eles têm cursos regulares, né, uma série de pessoas sensacionais. Quem coordena isso é o Heraldo Albuquerque, que é o coordenador dos treinadores, que atende na clínica. Ele é treinador e nutricionista, né, para garantir que a gente desenvolva isso cada vez mais. Porque é muito difícil você ser treinador especialista em hipertrofia muscular. Porque por mais que você ganhe uma hipertrofia, essa hipertrofia não pode ser de qualquer jeito. Ela é objetivada numa determinada localização. Vamos voltar de novo no exemplo do pintor. Você tem um pintor ali e você tem aquela parede para pintar. Você pode sujar a parede, você pode pintar a parede mal feito, ou você pode pintar muito bem a parede. E aí tem uma quarta coisa que eu não falei para você. Você pode pintar a parede com eficiência. E se eu não precisar de 5 litros de tinta para pintar a parede inteira? E se eu usar 3? Essa é a pergunta, Kaique, que fica na tua cabeça, né? Por que fazer as coisas com eficiência, né? Porque quando você faz com eficiência, você aumenta o número de dias treinados no ano e você diminui o nível de lesão. Vou te dar um exemplo. Nesses 60 dias, por exemplo, eu fiz dias alternados de treino de perna. Então eu treinei 30 dias de perna. Pensa que em 60 dias, que são aproximadamente 8 semanas, 9 semanas, 9 semanas, né? Eu treinava um dia de perna por semana. Então em 9 semanas eu treinava 9 treinos de perna. Nas mesmas 9 semanas eu treinei 30. Mais de 3 vezes mais. Entende a questão de frequência versus eficiência? Se eu fosse matar, moer minha perna toda vez que eu fosse treinar, eu não teria feito isso. E eu não teria tido o desenvolvimento que eu tive. Continuo trabalhando. Aliás, eu gostei muito de trabalhar desse jeito. Mas a eficiência, por exemplo, Kaique, ela permite que eu controle minha dor tardia pós-treino e que isso seja uma coisa, não seja um fator de impedimento para eu treinar. E que algumas vezes a gente tem que correlacionar, não com o treinamento em si, aí entra a pergunta do Seiji, né? E se eu concentrar calorias de manhã, né? Quando você concentra calorias no começo do dia, você começa o preparo do seu dia melhor, pelo menos teoricamente, tá? Isso quer dizer o quê? Que fatos como, né, dores musculares advindas de treinamentos intensos, elas tendem a aliviar. Sua velocidade de recuperação ela é mais rápida. Mas qual é o viés Seiji? Isso não é para todo mundo e não é a qualquer hora. Por quê? Algumas pessoas fazem uma coisa que chama efeito alvorecer.
elas têm um pequeno aumento da resistência periférica à insulina pela manhã. E você não precisa ter diabetes tipo 2 para ter isso. Você pode desenvolver isso, principalmente se você tem uma noite mal dormida, sabia, Sérgio? Então pode ser que eu tenha dormido mal hoje. Se eu acordar de manhã, minha glicemia está alterada. Isso quer dizer que eu já acordo com resistência à insulina. Então se eu concentrar caloria, o que eu estou fazendo? Exatamente, Sérgio, estou ganhando gordura. Então isso que você falou, ele funciona em condições muito específicas e que não dá para a gente extrapolar para qualquer dia, qualquer jeito, qualquer hora e muito menos para sempre. Por quê? Quando isso vira um excesso e o teu corpo trata disso, excesso como se fosse, cara, a coisa fica muito complicada. Porque todo excesso de energia é o motivo da gente estar aqui, é o banho, vira banho, né? E essa banha, seja, ela pode desenvolver em locais específicos que podem ser geneticamente determinados ou então condicionalmente determinados. Que é a pergunta do Felipe. Ah, ganhei gordura na tetinha. E aí? Felipe, isso pode ser genético. O jeito que você distribui a gordura no seu corpo é herdado, a priori, mais ou menos 30% da tua família, tá? Então você tem que olhar no corpo do seu pai e da sua mãe, principalmente do seu pai. Se o seu pai ele tem facilidade de desenvolver mama por gordura, por lipomastia, né? Você vai ter essa facilidade. Isso quer dizer que qualquer gordura que sobrar, vai sobrar aqui, tá? Acho que eu tô pesado. E aí, meu, o que você tem que fazer então? O processo inicial é o mesmo, é ajustar a tua alimentação para você conseguir fazer adequação calórica e assim você conseguir ter um desempenho melhor daquilo que é a tua reserva de energia, o teu gasto energético, para você não reservar onde você não quer. Agora, uma coisa muito importante, vai procurar um médico. Quando eu falo para você em situações condicionalmente alteradas, eu falo para você para disfunções endócrinas. Você pode estar passando por um hiperestrogenismo, e nada melhor que um endócrino ou um médico do esporte, já que você está treinando, para poder avaliar isso para você, tá? Mas um clínico que tenha um olhar um pouco mais apurado, ou seja mais curioso, já consegue resolver isso para você muito bem. Então, vá no médico e tenha certeza que isso daí é só um erro alimentar e que está fazendo você guardar gordura num lugar onde você tem predisposição genética para tal. Lembra, 30% de onde você coloca a gordura é genético, não é 30% de quem engorda, tá? Ah, minha família ela tem alto peso, só 5% é geneticamente relevante, 95% é o hábito. Então o que você herdou da sua família não é a genética de engordar, é o hábito de comer errado, é o comportamento, é isso que você tem que tratar. Por último, o Fred falou como é que era a sua vida social. Fred, cara, a gente entra no esquema na faculdade, né? Pô, você começa a ter aula 7h30 da manhã, você vai até 7h30 da noite. Eu sempre fui um cara muito tímido e muito fechado. Então, cara, ia pra aula de manhã, almoçava no bandejão com uns amigos meus, com meus colegas de sala, voltava pra aula, final da tarde, eu ia treinar, depois do treino, eu ia pro meu apartamento desmaiar, né? Ou então estudar, porque tinha prova, alguma coisa do gênero. Então não tinha uma vida social, muito social, tinha vida... Eu me conectava, né? Eu fazia contato com as pessoas, né? Mas, pra mim era muito novo, né? Tinha gente que já se conhecia, eu não me conhecia, tinha gente que tinha entrado porque tinha feito cursinho junto. Eu, cara, entrei sozinho ali e eu tinha interesses muito específicos, né? O negócio do treino pra mim era muito forte, então
Eu nem em festa, porque a galera curtia beber e não sei o quê. E assim, não é porque é ruim, é porque, cara, não tem coisa mais chata que é um cara sóbrio num bando de bêbado. Você quer ser o chato? Então não vai, meu. Eu não faço isso. Por exemplo, eu adoro churrasco. Imagina que eu chamo 4 amigos meus pra fazer um churrasco. Aí vem um outro amigo meu que odeia churrasco. O que eu vou fazer com ele? Uma macarronada? Porra, não, vou convidar ele quando for comer macarrão. Aí eu convido ele e a gente come macarrão. Mas você entendeu? Né? Você sabe que isso levanta um assunto, Fred, que é importante, que é a mania que às vezes as pessoas têm de querer catequizar os outros. Tá? Se você faz uma coisa que é bom pra você, que você gosta, se é saudável, cara, bom pra você. Ninguém tem a obrigação de fazer isso, sabe? E eu tinha isso na minha cabeça. Não é porque eu treinava pra caralho e porque eu não bebia que eu queria, ficar fazendo preleção pra todo mundo. Ó, você não pode beber. Ó, você não pode fazer isso. Ó, você vai se fuder. Ó, você tem que treinar. Chato pra caramba, né? Chato, né? E eu acho que eu já sou chato. Pra ser mais chato, cara, eu ia ficar inconvivível, velho. Então, eu ficava lá na minha academiazinha, dava meu treininho, né? Fazia as coisas que dava. Era o meu esquema, né? Tinha minhas amizades, né? Você não consegue ter muito amigo, né? Você consegue ter 1, 2 amigos, né? Uma amizade que você cultive, assim. Pelo menos pra minha personalidade, tem gente que consegue ter 300. Eu consigo ter 2 ao mesmo tempo, no máximo 3. Não consigo ter mais que isso, né? Então, essa questão, fora, né, o medo que eu tinha de não saber as coisas, né, que estavam sendo ditas ali, porque como eu também não estabelecia relacionamento com ninguém, eu não tinha noção do quão difícil era aquilo que a gente estava estudando pela comparação com o outro, né? Eu olhava aquelas matérias pela primeira vez, fisiologia, anatomia, bioquímica, biofísica. Cara, aquilo pra mim no começo era um pesadelo, velho. Eu nunca tinha estudado aquilo na vida. Então, eu olhava e falava, eu sou mó burro, eu sou um burrão, tenho que estudar isso aqui, eu tenho que saber isso daqui. E eu, como era medroso, ficava com a cara enfiada. Eu sou medroso ainda, tá? Não mudou porra nenhuma, mas... né? Acho que eu tô mais flexível hoje, né? Antes eu era medroso e inexperiente. Hoje a experiência me deu um pouco mais de liberdade. Essa é a palavra. É isso que a experiência te dá, liberdade, tá? Então, entenda. Se teu foco na faculdade de medicina é criar sua vida social, cara, muda isso rapidinho, tá? Você não aprende medicina em festa, nem você vai ficar melhor porque você é cheio de amigos. Você vai ficar bom porque você tem uma coisa chamada HCC, hora de cu na cadeira. É isso que funciona, é isso que vira. Caramba, eu preciso ir. Galera, beijo pra vocês. Amanhã banha de novo com um apartamento um pouquinho mais semi-pronto, tá bom? Até!